Olá, pessoal! Estamos aqui no Contrafluxo para falarmos hoje sobre mitos e crenças que envolvem o luto. Sou Magali Pugliese, estudante de psicologia. Me interesso muito sobre o estudo do luto, pois acredito que um dia iremos tocá-lo. Acredito que um dia o luto pode atravessar a nossa vida. E para termos uma conversa com todo o cuidado que esse tema merece, estamos aqui com Kelly Nascimento. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Magali. Então, eu sou Kelly Nascimento, eu sou psicóloga clínica, trabalho com essa perspectiva do luto já há mais de 6 anos. Também sou professora do ensino superior e o luto atravessa a minha história justamente pela condição profissional, né, desse lugar de psicóloga clínica, mas também por toda uma trajetória acadêmica. Eu passo a estudar sobre luto desde a minha formação, quando eu vou para a área hospitalar, e depois disso, no mestrado, no doutorado, fui estudando também essa temática e abordo isso, né, com o primor que eu acho que o luto merece aí ser trabalhado. Então, Kelly, o que é que a gente observa? Muitas das pessoas associam o luto à dor, a sofrimento, à tristeza. Mas o que a gente percebe é que falar de luto também é falar de amor, né? Também é falar de histórias bonitas, de histórias, de contextos que foram regados de muito afeto. E aí eu te pergunto, por que falar de luto é tão difícil? Há uma necessidade de aproximar esse tema das pessoas? Sim, né? Respondendo aí pelo final, Sim. É importante que a gente aproxime esse tema das pessoas, mas voltando à sua pergunta inicial, que por que falar sobre luto é tão difícil? E isso está também no que você foi falando, né? Que a gente tem um processo de associar o luto a dor e tristeza exclusivamente. É, verdade. Então, quando a gente faz essa associação direta, muitas vezes a gente perde o que significa o luto. E a gente precisa entender o que é o luto, qual é a definição de luto, o que luto significa. O luto é uma experiência humana muito complexa, né? O Bowlby já falava sobre isso. Quem é o Bowlby? O Bowlby é o teórico que começa a fazer uma construção sobre como formamos vínculos e também quais são as repercussões da quebra dos vínculos afetivos. Sim. Então, quando o Bowlby nos traz isso, essa perspectiva de que os vínculos se rompem e algo acontece em resposta ao rompimento do vínculo afetivo, ele vai nos oportunizar a pensar que o luto é uma experiência humana bastante complexa, que envolve as dimensões da experiência humana, que são as dimensões física, as dimensões emocional, a dimensão espiritual e as dimensões sociais. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas dimensões que o luto, a experiência de rompimento de um vínculo afetivo, traz para a gente, né, gera efeitos nessas dimensões humanas, a gente começa a entender quais são esses efeitos para a compreensão desse processo que o luto vai nos oferecendo passar. Mas dentro disso ainda, né, estamos aqui associando essa referência do luto a esse lugar de dor e sofrimento. E o luto é uma resposta, é uma reação normal, é uma reação natural, é uma reação esperada de adaptação ao rompimento de um vínculo afetivo. Sim. E isso gera esses efeitos nessas dimensões que eu falei. Então, a gente precisa olhar com esse cuidado para as dimensões e entender como o indivíduo foi afetado nessas dimensões da experiência humana, para a gente entender a complexidade que esse tema nos oferece. Então, quando a gente aborda o luto, o primeiro ponto é a gente poder pensar nesse processo de quebra de vínculo afetivo, o que aconteceu? Quais foram as dimensões do indivíduo que foram afetadas? Então, vamos pensar na dimensão física.
O indivíduo que tem a quebra de um vínculo afetivo, de algo ou alguém significativo, ele pode, muitas vezes, ter a imunidade, ficar com a imunidade baixa e ter, recorrentemente, adoecimentos por conta dessa imunidade que está mais baixa. Na dimensão psicológica, por exemplo, o indivíduo ele pode sentir o pesar, ter tristeza. Há formas de sofrimento que são experienciadas aí. E dentro dessas dimensões, né, na dimensão psicológica, por exemplo, o indivíduo pode, inclusive, numa dimensão cognitiva, ele pode esquecer coisas, ter perda de memória. E esquecer onde colocou a chave, esquecer o que ele estava fazendo. E aí, então, essa dimensão cognitiva, ela também pode estar afetada no luto. Uma outra dimensão é a dimensão social, por exemplo, né? Então, uma pessoa que passa por uma perda significativa, ela pode não encontrar amparo na unidade básica de saúde, que pode ter um profissional de psicologia que aborde essa temática ou que dê suporte ao indivíduo nesse momento. Então, a gente está aí diante de uma afetação que não está sendo cuidada por conta de uma dimensão social. Também no luto há uma dimensão espiritual. Muitas vezes o enlutado ele pode ter a sua crença religiosa ou os seus aspectos espirituais, pensando espiritualidade de uma maneira muito mais ampla, ele pode questionar essa relação com o sagrado. Então, quando a gente começa a falar sobre luto, a gente vai precisar encontrar quais são as dimensões da vida do indivíduo que são afetadas pela experiência da quebra de um vínculo afetivo significativo, para a gente tentar entender como esse indivíduo vivencia essa experiência de perda. Então, por isso, o luto é uma experiência humana bastante complexa, que não pode ser resumida a dor e sofrimento exclusivamente. Sim. Isso aparece? Sim, aparece, tem o seu lugar, que precisa ser aí escutado e vivenciado, mas a gente precisa abordar o luto tal como ele nos coloca, tal como a situação se apresenta, frente a quem chega para nós, né, com a quebra de um vínculo afetivo, de algo, alguém significativo. Isso gera efeitos, né? Essas reações gera uma resposta e também gera um processo de adaptação frente a essa experiência de perda. Então, um pouco disso, Magali, né? Assim, por que o luto é difícil? Que é complexo, né? Mas ele é complexo. Ele é complexo porque ele envolve camadas. E vive-se o corpo todo, né? E tá ali vivendo a pessoa por inteiro, né? Então, tem a parte cognitiva, é um mergulho realmente totalmente na pessoa, né? Onde a pessoa realmente mergulha de forma total nessa situação, né? Nesse processo, né? Trazendo um pouquinho, né, de Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala nesse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a importância de se dar espaço, né, para se falar do luto, né? E que bom que a gente está gravando, né, esse episódio. Por isso, gente, curta, comente, é um assunto importante. Então, vá lá, pode comentar, fique à vontade para poder comentar. E aí ela fala isso, né, da importância de se dar espaço, né? E que bom que a gente está aqui podendo fazer isso. Também aqui nesse livro, ela fala que falar de luto é falar de vida, né? E que a gente, quando toca a finitude, a gente consegue ser convidado para um novo olhar, né, para essa vida, né? Então, como o luto, ele é dinâmico, né? Ele envolve tanto tudo, né? Ele envolve tanto tudo, né? E aí eu te pergunto, luto é só sobre morte? Tá. Vamos lá, uma pergunta boa, né? Uma pergunta que muitas vezes fica diretamente associada. Luto, morte e luto, né? Uma dimensão de causalidade, pensando a morte sempre como uma experiência de perda concreta. Sim. Então, o luto não é sobre
exclusivamente a morte concreta. A gente passa por diversas perdas na nossa vida. Desde que a gente nasce, a gente vai passando por experiências de perda. Isso está presente no nosso cotidiano, isso circula, né? A criança, ela vai para a escola e ela perde esse lugar de estar no ambiente domiciliar. Então, ela vai para a escola e quando ela sai da escola, ela também volta para casa. As perdas estão presentes na nossa vida. A gente diz que o luto não é sobre morte concreta exclusivamente, mas o luto é sobre perdas. Perdas concretas ou perdas reais e perdas simbólicas. O que seriam as perdas simbólicas? A gente está aí falando, por exemplo, das transições do desenvolvimento. Sim. Da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a velhice. Nesses processos de transição, é preciso vivenciar a experiência da perda de algo que estava presente anteriormente. Então, esses momentos de transição, no curso do ciclo de vida, eles também são entendidos como desafiadores e que precisam de um processo de reorganização para a gente dar continuidade à experiência da vida. Então, o luto das mortes simbólicas, a gente está falando sobre separações, divórcios, a gente está falando sobre formar, terminar a graduação e se tornar um profissional. A gente está falando sobre mães que recebem um diagnóstico do filho com autismo, mães de crianças atípicas, que precisam elaborar a experiência de ter uma forma de reconstruir a relação com esse lugar que foi pensado para essa criança e essa criança que chegou. Então, o luto é sobre esses processos de transição que geram um efeito interno e externo e que nos levam aí a reconfigurar a nossa vida, a reorganizar a nossa vida. Então, vai ter efeitos na vida migrar de uma casa para uma outra casa, mudar de cidade. E isso vai ter efeitos que precisa de um lugar de elaboração. Então, o luto, quando a gente traz o luto como uma marca da experiência da perda, a gente está falando sobre as perdas concretas, mas a gente também está falando sobre as experiências simbólicas, sobre as perdas simbólicas. E isso vai gerar um efeito de reorganização. Então, como você trouxe, né? Ele vai estar realmente atravessando a gente, né? Constantemente, né, o tempo todo, seja no fim de relacionamento, né, uma mudança de casa, mudança de cidade, mudança de escola, né, então a gente vai estar realmente visitando, né, esse luto, né, durante todo o caminho da nossa vida. E eu acho também interessante a gente visualizar que muitas dessas perdas, elas se apresentam de forma invisível, né? E muitas vezes, muitas dessas perdas causam muita dor, né? Causa muita angústia, causa muito sofrimento, né? Então, é preciso estar atento também, né? Para essas perdas, né? Invisível. E o que se perde com as perdas, né? Que de uma perda, se a gente for olhar com um olhar mais atento, vão ter outras perdas, né? Então, quando a gente perde alguém que a gente ama, que parte, a gente não só perde aquela pessoa, a gente perde o toque, né? O toque no cabelo, a gente perde o olhar, né? Então, assim, são várias perdas em uma única perda e existem outras perdas, né? E esse olhar cuidadoso, né? Deve passar, né? Por todas elas. Importante que você está falando, inclusive, né? O Bowlby, que vai trazendo a perspectiva da teoria do apego, um dos lugares que a gente conhece aí para entender a experiência de rompimento de vínculo de uma pessoa enlutada é poder buscar as expressões desse luto. E há uma entrevista do apego adulto onde a gente pergunta, quando na sua infância, por exemplo, você mudou de casa muitas vezes?
né? Ou na sua adolescência, quantos colégios você passou? Sim. Quantos relacionamentos amorosos? A gente vai perguntando... São experiências, né? Ao indivíduo a forma de vinculação e também a forma de passar, de lidar, de enfrentar o rompimento dos vínculos afetivos. Porque o vínculo, ele está relacionado a essa dia, né? A gente se vincula ao outro de uma forma que é muito única e exclusiva. E quando a gente perde alguém por morte, quando a gente tem a quebra de um vínculo afetivo, a gente perde parte da gente também. E aí vem a necessidade de a gente se reorganizar internamente, porque aquilo que foi perdido tem um significado para nós. E não é substituído, né? E parte de nós também está perdido ali. É. Então, não tem como realmente substituir aí. Vai precisar construir uma nova experiência de vida frente à perda. Esse é o processo que vai apresentando as formas como a gente se reconstrói na vida frente a uma experiência de quebra de vínculo afetivo. Ou seja, não tem como voltar, né, ao que era antes. E aí eu te pergunto, é possível superar o luto? O luto, ele passa? A vida, como você já trouxe, né? Pode voltar ao que era antes, né? Como você falou, tudo muda, né? Muda o olhar do mundo, muda o olhar das pessoas, muda, né? A própria pessoa, né? Então, é possível superar o luto? Bom, é uma pergunta que, né, a gente poderia falar sobre ela aí muitas horas, vamos dizer assim. Porque o luto não é uma corrida de obstáculos que a gente precisa superar. O enlutado não está subindo degraus para chegar em algum lugar. Como é que chegou para a gente essa ideia de luto, de superar o luto? Não é possível superar o luto. O que a gente fala sobre isso? Chega para a gente essa ideia de superação do luto a partir do momento em que a gente tem uma tradução do livro da Elizabeth Kübler-Ross, que é o livro sobre morte e morrer. E aí, a Elizabeth, ela traz pra gente as 5 fases da experiência de finitude da vida. Ela não estava abordando o luto, necessariamente. Ela estava falando com os pacientes que ela fazia atendimento e que ela foi percebendo similaridades sobre como esses pacientes reagiam ao seu processo de finitude da vida. E ela trouxe essas 5 fases, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, quando isso começou a se pulverizar, né, o lugar de superação e aceitação foi entendido como esse lugar que precisa chegar. Eu preciso alcançar esse lugar de aceitação. E as fases, né, que a Elizabeth traz, inclusive não são fases, né, como muitas vezes são apresentadas como fases fixas. Eu preciso passar primeiro pela negação, depois eu vou para a raiva. Ela não trouxe a partir dessa perspectiva. Ela trouxe a vivência dessa experiência de uma forma em que eu torno um estado de humor mais introspectivo, mas também, às vezes, eu nego essa experiência. Ou eu tenho raiva da equipe de saúde, porque eu estou vivendo um momento que é muito particular para mim e eu preciso desse cuidado. Esse cuidado não está sendo oferecido e eu estou com raiva dessa situação. Então, primeiro, a Elizabeth não trouxe isso como linear. Mas a forma como isso foi difundido trouxe para a gente esse lugar em que o enlutado chega querendo estar naquele momento, naquele lugar para chegar na aceitação, porque foi aquele lugar que foi dito para ele que a partir dali não há mais dor, não há mais sofrimento. Que ali eu superei o luto. E então a gente vai, a partir de um contexto social, encaixotando os enlutados nessas fases. E como o enlutado, ele chega
em sofrimento, ele vai dizer: eu preciso passar por todas essas fases, nem que isso me custe muito, para que eu chegue na aceitação, para que você me tire essa dor. E a gente não tira a dor do enlutado. A gente não pode oferecer isso como uma resposta terapêutica. Isso não faz parte da nossa ética em cuidado. Oferecer, tirar a dor do paciente, né? Tirar a dor do enlutado. O que a gente faz é oferecer um suporte que permita que o indivíduo ele possa dar continuidade à sua vida, mesmo diante dessa experiência que marca a sua trajetória. Ele vai agora vivenciar o curso da vida, tendo aí essa marca do rompimento do vínculo, da perda de um familiar, da perda de um pet, da perda de algo significativo, alguém significativo para ele, para sempre, né? Então, a gente diz que o luto, ele não tem fim, mas também a gente diz que o enlutado não fica de luto para sempre. E como é que é isso, né? O que acontece nessa experiência? Essa experiência, ela se reorganiza para integrar a vida, o que foi perdido, dando significados à experiência de uma nova vida, de uma nova marca na vida. E dar continuidade, dar seguimento à vida a partir disso. Então, esse lugar de escuta da dor, ele é um lugar de grande potencialidade para fazer o indivíduo entender como vivenciar essa experiência, como poder validar a experiência de ir na perda e ir para a vida. Esse movimento de oscilação que hoje a gente traz como uma grande potência do trabalho com o luto, traz a oportunidade de a gente deixar esse lugar que foi pensado como um lugar de superação. Eu preciso alcançar isso aqui, eu fechei o ciclo dessa experiência para chegar num lugar onde a gente oscila entre ir para a dor, ir para a perda. A gente vai na perda vendo as fotos antigas, a gente vai na perda fazendo a comida mais saborosa que a gente lembra na memória que aquela pessoa fazia no domingo, né? A gente vai para a perda lembrando da perda, mas a gente também vai para a restauração, a gente vai para a realidade. E aí a gente acorda, a gente vai trabalhar, vai oferecer, né, nesse lugar da realidade as possibilidades de dar conta da vida. E esse processo de oscilação, ao longo do tempo, ele vai se tornando menos intenso, ele vai se tornando menos frequente. E aí, esse processo de integração à vida da perda, ele vai se tornando um lugar interno mais ameno. Onde o enlutado pode vivenciar. O Pax mesmo, ele fala, né, que a dor e o amor são faces, né, da mesma moeda. É muito difícil a gente estar exposto ao amor, né, a gente amar e não correr o risco de sentir a dor, né? Então, eles estão juntos, né? Como você mesmo trouxe, é uma reação, né? O luto é uma reação a uma perda, né, significativa. E a gente vai reagir a vida toda, né? Essa vida que a gente teve com a pessoa não vai deixar de existir, né? Ela estará sempre dentro da nossa memória, dentro do nosso coração, né? Não é algo que simplesmente vai ser anulado, vai ser esquecido, né? A gente vai estar sempre visitando, né, essas memórias, né? Então, por isso que eu sempre falo que falar de luto é falar de amor, né? São histórias que foram construídas e que vão estar a vida toda, né, dentro do nosso coração. O significado da pessoa não vai deixar de existir. A gente deixa de amar a pessoa fisicamente, né, para amar em sua memória, para amar, né, com o coração. É fantástico, né, essa visão do luto. Importante que você está trazendo, né, assim, no iniciozinho desse livro que você tem aqui, né, o Parks diz assim, o luto é o preço do amor, né? O que o Parks estava querendo dizer com isso?
o Bach estava apresentando para a gente a ideia do vínculo afetivo. Sim. A gente forma vínculo desde a nossa infância com nossos cuidadores iniciais. Então, a gente forma esse vínculo com os nossos cuidadores, esse vínculo se torna lente para a gente ir fazendo novas vinculações no mundo. E quando a gente tem o rompimento de um vínculo afetivo, que é essa relação única, eu tenho uma irmã e um irmão. Se eu tenho uma perda de um desses entes, eu vou viver essa experiência de luto de um jeito, e a minha irmã vai viver a experiência de luto de outro jeito, mesmo a gente perdendo o mesmo irmão, o irmão em comum. Porque o vínculo, ele é único. O vínculo é essa experiência simbólica que a gente não consegue tocar. A gente consegue traduzir em palavras, a gente consegue sentir, a gente consegue expressar. E o preço do amor é poder, no luto, bancar o vínculo afetivo com todas as ambivalências, com todos os afetos que estiveram aí presentes na relação. Então, na perda de um vínculo afetivo significativo, a gente vai se enlutar para poder honrar, a vida daquele vínculo que estava na nossa vida cotidiana, na nossa presença, né? Assim, durante tanto tempo da nossa vida, ou durante um curto tempo da nossa vida, mas que teve um vínculo que foi significativo ali. Isso aí. Kelly, aqui no Contrafluxo, a gente costuma pedir para que o nosso convidado, né, deixe uma pergunta para quem está nos assistindo. É importante, pensando nesse processo da experiência de perda, que a gente possa dar sentido à nossa vida. Sim. A experiência de perda nos oportuniza construir esse lugar interno que a gente possa dar conta da vida. Eu vou perguntar às pessoas aí, né? Como vocês podem validar a experiência de perda, né? Encontrar um caminho que seja menos julgador, encontrar um espaço de acolhimento como um lugar de autocuidado dessa experiência que vem vivenciando. Então, essa é a pergunta que eu deixo, né? Como pensar mesmo esse lugar de validação interna que é tão importante na vivência do luto. Pessoal, curta, comente, tema importante, cheio de significado. Então, curtam e comentem. E agora, Kelly, fala aí para o pessoal onde é que pode te encontrar, sua rede social, seu contato. Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né? A minha página no Instagram é conversas sobre _luto. Entendo quando a gente fala sobre psicoeducação, né? Nessa temática do luto. Esse veículo é um veículo que nos oportuniza ter uma estratégia de atenção primária mesmo, né? Atenção preventiva. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, Conversas sobre Luto. Como uma boa pesquisadora, tenho alguns artigos publicados, artigos falando sobre significados de morte e luto para profissionais de saúde. Então, acho que as pessoas podem me encontrar, principalmente nesse canal do Conversas, mas também, se quiserem encontrar algo, né, desse produto realizado aí na minha trajetória profissional, também está aí, né, como artigos publicados, a publicação da minha pesquisa de mestrado, de doutorado. Podem me ver nesses lugares. Obrigada, Kelly. Obrigada ao Estúdio R5. Muito obrigada. Obrigada também. Conversa.